Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo e a aula de hoje vai ser sobre acentuação gráfica. Mas nesse primeiro contato com a acentuação gráfica, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o que é sílaba. Nós precisamos conhecer esses conceitos. A sílaba vai ser o conjunto de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz. A sílaba é formada em torno de uma vogal. Sempre a sílaba vai ser formada em torno de uma vogal. Lembram das vogais? Para quem esqueceu, A, E, I, O, U. Essas são as vogais. As outras letras do alfabeto são consoantes. Bom, mas eu sabendo que existem sílabas, eu vou classificar as palavras pelo número de sílabas. Mas primeiro eu preciso saber que existe uma sílaba átona e uma sílaba tônica. A sílaba átona é pronunciada com menor intensidade, é que o som é mais fraco. Então uma sílaba átona é quando o som daquela sílaba é mais fraco. E uma sílaba tônica é pronunciada com maior intensidade, é quando o som da sílaba é mais forte. Então a sílaba átona, som mais fraco, sílaba tônica mais forte. Eu tenho aqui na palavra água, a sílaba tônica é A, igual à sílaba átona. Tá? Eu tenho essa classificação, que eu tinha até mencionado, de palavras quanto ao número de sílabas. Porque eu preciso saber quais são os números de sílabas, como é que eu posso classificar para a gente poder orientar a acentuação, o uso de acentos. Então, primeiro, as palavras monossílabas, que são formadas por uma única sílaba. Por exemplo, a palavra sol. Eu tenho as palavras de sílabas, que são formadas por duas sílabas. Eu vou ter a palavra, como exemplo, colher. Depois, eu tenho as monossílabas, uma sílaba, dissílaba, duas e trissílabas. Quando eu tenho três sílabas na palavra. Como exemplo, nós vamos citar a palavra saúde. São três sílabas, sa-u-de. E por fim, as palavras polissílabas. Que são polissílaba é com uma palavra formada com 4 ou mais sílabas. Por exemplo, a palavra personagem. Aí nós temos 4 sílabas. Então isso é uma polissílaba. Bom, as monossílabas, elas podem também ser classificadas como uma monossílaba átona e uma monossílaba tônica. É o mesmo conceito de sílaba átona e sílaba tônica. A átona, a pronúncia é mais fraca. A tônica, a pronúncia é forte. Então a monossílaba átona são as palavras formadas por uma sílaba apenas, que tem uma pronúncia fraca. Simples assim. Que exemplo eu posso dar para isso? Se, que e outras. Podem perceber que uma sílaba monossílaba átona não vai ter acento. As monossílabas tônicas são aquelas formadas por uma única sílaba, mas que tem um som forte. A gente vai ver nos exemplos que nem todas vão ser acentuadas. Sílabas tônicas, monossílabas tônicas têm um som forte. Eu tenho aqui a palavra ma e sol. Sol não tem acento, por exemplo. Né? A gente vai compreender aqui que a gente tem que pensar nas vogais, para a gente continuar com a conceituação que é importante. Existe uma sequência de 2 ou mais vogais em uma palavra. E isso é classificado. Tá? Isso se chama encontros vocálicos. E nós, quando temos encontros de vogais nas sílabas, nós vamos estudá-los também, porque eles são importantes para as regras de acentuação gráfica. Lembram disso? De tombo, tritombo, hiato? Bom, então é disso que a gente vai falar. Primeiro nós vamos falar do hiato, que é a sequência de 2 vogais em sílabas diferentes. Então o hiato é quando eu tenho 2 vogais, mas elas estão separadas por sílabas. Olha a palavra dia. Eu tenho ali o i
uma vogal, e o A, outra vogal. Elas estão em sílabas diferentes, ó, separadinhas. Isso é um hiato, tá? Eu vou ter o conceito de tritongo, que é a sequência formada por semivogal, vogal e semivogal em uma sílaba. Ô professor, que história é essa de semivogal, de vogal? O senhor falou que vogal é A, E, I, O, U, agora tem semivogal também? Bom, isso é simples de explicar. Vamos analisar aqui um tritongo. A palavra Paraguai tem a sílaba Paraguai. Ali no Guai eu tenho uma sequência com vogais. Eu vou ter... Primeira regra importante quando a gente faz separar sílabas é que duas vogais na mesma sílaba é proibido. Duas vogais na mesma sílaba não pode. Tá, professor, mas ali no Paraguai tem 3. Não tem 3. Porque a gente chama de vogal a que tem o som forte, o som mais forte. E semivogal as que tem o som mais fraco. Elas perdem força. Então ali eu tenho 3, ó. U e I são semivogais e o A é vogal. Isso é um tritongo, semivogal mais semivogal. E ditongo o que é? É o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. É o mesmo conceito. Eu vou ter ali duas vogais, mas uma com som fraco e outra com som forte. Vamos para a palavra água de novo? Ali eu tenho o A, que é a sílaba tônica, e o guá, a sílaba átona. Eu tenho ali um encontro vocálico. O U, uma semivogal, e o A, uma vogal. Isso é um ditongo. Mas os ditongos, eles vão ter depois uma classificação. Eles podem ser um ditongo crescente, né? O que é um ditongo crescente? É quando eu tenho uma semivogal primeiro, depois uma vogal. Olha a palavra água ali, ó. Eu tenho ali o encontro vocálico U, que é uma semivogal, porque o som é mais fraco, e o A, que é uma vogal, porque o som é mais forte. Quando eu tenho essa sequência de uma semivogal e uma vogal, o ditongo é crescente. E o ditongo decrescente? O ditongo decrescente é quando eu tenho uma vogal primeiro e depois a semivogal. Então, uma vogal mais uma semivogal. Vamos ver um exemplo. Tem a palavra noite. Eu separei as sílabas e eu tenho ali um encontro vocálico. O O tem o som mais forte, portanto é uma vogal. E eu vou ter o I, que é o som mais fraco, portanto é uma semivogal. Quando eu tenho uma vogal primeiro mais uma semivogal, o ditongo é decrescente. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, ok?